Então, meus amigos, na dica rápida de hoje vamos tratar aqui de direito constitucional, vamos tratar da classificação das constituições. Quais são os critérios pelos quais podemos classificar uma constituição? Então, sobe o quadro. E o primeiro critério é aquele que leva em conta o conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição poderá ser material ou formal. Constituição material é aquela formada, como o próprio nome sugere, por normas essencialmente materiais. E que normas são essas? São normas que levam em consideração tão somente as funções que uma Constituição realmente deve desempenhar. Então, nesse sentido, serão normas constitucionais, normas materialmente constitucionais, aquelas normas que tratam da organização do Estado, aquelas normas que tratam dos direitos e garantias fundamentais. E um bom exemplo de Constituição material é a Constituição norte-americana. Já a Constituição formal é aquela que compõe de um documento solene, independentemente do seu conteúdo. Então, ela vai ter não só normas materialmente constitucionais, como também algumas normas que não têm essa essência, como, por exemplo, normas que tratam da Previdência Social, normas que tratam de colégios, como, por exemplo, a Constituição Brasileira, que trata do Colégio Pedro II. E um exemplo de Constituição formal é a própria Constituição de 88. Quanto à estabilidade, a Constituição poderá ser imutável, que é aquela que não admite nenhum tipo de reforma, inclusive tende a ficar ultrapassada com as evoluções sociais. A Constituição rígida, que admite reforma, contudo, o processo de reforma é mais complexo e mais dificultoso do que aquele exigido para as leis ordinárias. A Constituição flexível, que admite reformas e essa reforma é feita pelo mesmo procedimento exigido para as leis ordinárias. A Constituição semi-rígida ou semiflexível, que é aquela que possui uma parte rígida e uma parte flexível, ou seja, uma parte da Constituição poderá ser alterada pelo mesmo processo legislativo das leis ordinárias e outra parte apenas por um processo mais dificultoso. E o professor Alexandre de Moraes ainda trouxe a Constituição superrígida, que seria a Constituição que admite reformas por um processo mais dificultoso, contudo, ela tem uma parte imutável. Seria, por exemplo, a Constituição brasileira, que exige um processo mais dificultoso e tem ainda as chamadas cláusulas pétreas, que impedem qualquer tipo de reforma, tá certo? Dando prosseguimento, quanto à forma, a Constituição poderá ser escrita, que é aquela Constituição que está codificada, está catalogada num único documento, um documento solene, e há também a Constituição não escrita, que é aquela que não se encontra reunida, não se encontra codificada num documento base. Quanto à origem, a Constituição poderá ser democrática, também chamada de promulgada, que é aquela elaborada por legítimos representantes do povo numa Assembleia Constituinte, é o caso da Constituição de 88. Ela poderá ser outorgada, que é aquela elaborada sem a presença dos representantes legítimos do povo, mas sim por um ditador, por um monarca, como é o caso da Constituição de 67. E também ela poderá ser cesarista ou também chamada de bonapartista, que é aquela que é criada por um ditador, por um imperador, contudo, posteriormente é submetida à aprovação popular. Então, vejo, nesse caso, há uma Constituição elaborada sem a participação do povo, contudo, posteriormente o povo deverá referendar essa Constituição. Quanto ao modo de elaboração, ela poderá ser dogmática, que é aquela Constituição que sistematiza, que resume os dogmas ideais vigentes numa época, numa Constituição, e também a histórica, que é aquela que resulta de uma evolução contínua de tradições e ideias. Então, vejam, no primeiro caso, o Constituinte ele pega as ideias vigentes naquele momento e faz uma Constituição, e já na histórica, essas ideias elas vêm evoluindo com o tempo dentro daquela sociedade. Há também a classificação quanto à extensão, que ela poderá ser sintética, também chamada de concisa, ou analítica, também chamada de prolixa. Sintética é aquela Constituição que só reúne os princípios, as premissas básicas para a organização e funcionamento do Estado, como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, que só contém 7 artigos. Já a Constituição analítica é aquela que vai além dessas premissas, aquela que regula alguns assuntos que poderiam ser tratados em lei ordinária. Quanto à ideologia, a Constituição poderá ser ortodoxa, que é aquela elaborada com base numa única ideologia, é o caso da Constituição Soviética de 1923, ou ela poderá ser eclética, que é aquela fundada no pluralismo de valores, como é o caso da Constituição de 88. Quanto à finalidade, ela poderá ser uma Constituição garantia, que é aquela Constituição voltada principalmente à proteção das liberdades públicas, ou poderá ser dirigente, que é a Constituição voltada especialmente à implementação de programas pelo Estado, pelo poder público. Diz que a Constituição Brasileira de 88
é tanto dirigente como também garantia. Há ainda a classificação quanto à essência, segundo a qual ela poderá ser normativa, que é aquela Constituição que é efetivamente aplicada. Ela poderá ser nominal, que é aquela que, apesar de ser juridicamente válida, ela não tenha uma aplicação efetiva. E há também a semântica, que é aquela que é feita unicamente para legitimar um governo dominante, como é o caso, por exemplo, da Constituição de 1967. E com base nesses critérios, como podemos classificar a Constituição Federal de 1988? Põe na tela. Ela é promulgada, formal, escrita, analítica, rígida ou superrígida, de acordo com o professor Alexandre de Moraes, dirigente e também garantia, dogmática, normativa e eclética. Então, meu amigo, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal. Vídeos novos aqui todas as segundas e quintas, tá bom? E bons estudos, aquele abraço, até a próxima.